Oi pessoal, meu nome é Amanda de Ambrosio Pacheco, sou estudante do curso de Bioquímica da UFV e hoje irei apresentar para a disciplina de Métodos Instrumentais de Análise, QI 310, duas cotações e um artigo. A primeira cotação é de um titulador e a segunda é de um eletrodo de referência. O artigo é sobre medição de frescor de carne suína usando o sensor potenciométrico. Os dois instrumentos das cotações são da Hana Instruments, uma empresa multinacional que fabrica e distribui instrumentos eletroanalíticos para análise de água e diversos setores. Foi fundada em 1979 em Limena, na Itália, por Oscar e Anna Nart. Suas fábricas estão presentes na Transilvânia e nos Estados Unidos. Foi inaugurada no Brasil em 2005. Atualmente, o grupo Hana se tornou o maior produtor europeu de instrumentos da eletroanalítica. O titulador H1-902-C102 pode realizar titulações ácido-base, potenciométricas, de ORP, complexiométricas, precipitação, retrotitulações e determinação de título. Ele dispensa, ou seja, doseia o titulante, detecta o ponto final e realiza todos os cálculos necessários automaticamente. Este instrumento suporta até 100 métodos, podendo ser eles padrão ou definidos pelo usuário. Ao ligar o instrumento, inicia-se um diagnóstico interno de verificação e depois prepara-se para a primeira titulação do dia. Possui uma tela LCD colorida que exibe de forma clara o método escolhido e a informação relacionada. Pode-se gerar uma curva de calibração em tempo real no mostrador. Esta característica é útil quando novos métodos são testados ou quando um procedimento necessita ser otimizado. Ao final da titulação, todos os dados, incluindo o gráfico, são automaticamente armazenados em memória. Os métodos podem ser aperfeiçoados, armazenados ou apagados, conectando o titulador a um computador com software da Hana ou através de dispositivo USB. Os utilizadores podem conectar eletrodo de pH, ORP ou ISE ao HI-902-C102, assim como criar uma completa estação de trabalho com um computador, monitor, teclado e impressora. Permite também a ligação direta de uma balança analítica de laboratório. O software de instalação é atualizável, o instrumento tem suporte em diferentes idiomas. Eletrodo de referência de prata, cloreto de prata HI5313, deve ser usado com o FC301B, que é um eletrodo íon seletivo, o ISE, de meia célula de flúor. O eletrodo de referência possui pressão máxima de 0,1 bar e tem temperatura operacional recomendada de -5 a 30 graus Celsius. O enchimento é de gel de KCl 1 molar mais cloreto de prata e cabo de 1 metro. Aqui então a gente tem a tabela de preço dos instrumentos e eu vou falar um pouco da relação destes instrumentos. Na tabela então a gente tem o titulador, que temos o frete dele no valor de R$0, o instrumento, que no caso é o titulador HI-902-C102, no valor de R$32.035 e o total do frete mais o instrumento R$32.035. A gente tem também aqui o eletrodo de referência, com um frete de R$56,90 e o valor do instrumento, que é o eletrodo de referência HI5313, de R$534, totalizando um valor de R$590,90. O eletrodo de referência que foi apresentado neste trabalho deve ser ligado ao ISE FC301B, e este ISE, juntamente com o eletrodo de referência, podem ser conectados ao titulador HI-902-C102. Também já foi apresentado com a finalidade de realização de diversas análises. O artigo escolhido foi a medição de frescor de carne suína usando sensor potenciométrico. Doenças transmitidas por alimentos são às vezes importantes problemas sociais do ponto de vista de segurança alimentar. O controle de qualidade na indústria de carne é testado por dois pilares. Um é a medição de contagens bacterianas viáveis e o outro é o teste sensorial por especialistas. Porém, os métodos existentes são demorados e ineficientes para realizar a análise de frescor da carne. Com a finalidade de buscar um instrumento que seja simples, correto e prático, tenha baixo custo para realizar a medição de frescor da carne suína, este estudo foi realizado e nele utilizado o sensor potenciômetro, analisando assim a sua correspondência ao grau de aumento bacteriano e aos índices químicos produzidos pela putrefação da carne. Uma vez que o controle da qualidade do ponto de vista da medição química é o causador de doenças de origem alimentar. O trabalho tem como objetivo, então, analisar o frescor da carne suína utilizando eletrodos de estado sólido para detectar índices químicos, como compostos reduzidos, compostos orgânicos e sulfetos, que são produzidos durante o estágio inicial de putrefação da carne. Os eletrodos, como também o sensor, precisa ser estável a longo prazo. Platina, sulfeto de cobre, sulfeto de prata foram os eletrodos selecionados como os de estado sólido para analisar os índices químicos. Esses sinais
medicinais foram analisados utilizando a análise de componentes principais, que é o PCA, para obtenção de resultados qualitativos, e a análise de regressão múltipla, que é o MRA, para obtenção de resultados quantitativos, com a finalidade de encontrar a correlação com os resultados de bactérias viáveis. Para realizar a medição de putrescina e sulfeto de dimetila, que é o DMS, cada eletrodo de estado sólido de platina, sulfeto de cobre, sulfeto de prata tiveram 8 milímetros de diâmetro de parte exposta. A putrescina, PUT, e o sulfeto de dimetila, DMS, são conhecidos como algumas substâncias produzidas pela putrefação da carne. Dessa forma, as soluções de 10-1 a 10-5 mol por litro foram preparadas e mantidas a 30 graus Celsius sob agitação com o auxílio de um agitador magnético. Cada potencial elétrico versus o eletrodo de referência de prata, cloreto de prata, 3 molar de KCl, foi utilizado para a realização da medida em cada uma das soluções com o auxílio de um potenciômetro, sendo ele o IOL40, TOADKK e CO. Após as análises e observando a figura 1, ela mostra a curva de resposta típica do eletrodo de platina em cada concentração de PUT nas amostras em que a ordenada e a abscissa denotam potencial elétrico e tempo de resposta, respectivamente. Assim, o potencial de platina diminui com a progressão da putrefação da carne. Da mesma forma, o potencial de sulfeto de cobre diminui. Na figura 2, ela mostra as mudanças de potencial de platina e potencial de sulfeto de cobre em função da concentração de PUT. Cada um deles mostrou diferentes potenciais para cada concentração de PUT, mas ambos diminuem com a crescente concentração da mesma. Na figura 3, a gente tem mostrando as mudanças do potencial elétrico do eletrodo de sulfeto de prata em função da concentração de DMS. O potencial de sulfeto de prata diminui também com o aumento da concentração de DMS. Para realizar a medição de contágios bacterianas viáveis e o potencial elétrico durante a putrefação da carne de porco, foram coletadas 20 a 30 amostras de carne de porco fresca das que são vendidas em açougue. Foram cortadas em cubos, com peso total de 30 gramas cada bloquinho. Essas amostras foram colocadas em placas de Petri estéreis e foram vedadas com sacos de polietileno, com cuidado para evitar a influência de bactérias do ar. As amostras perderam frescor em um frigorífico a 10 graus Celsius durante 6 dias. Para a extração da amostra, os cubos de carne foram colocados em 65 ml de água destilada, previamente esterilizada a 121 graus Celsius por 20 minutos, agitando assim a amostra por 3 minutos. O frescor da carne de porco foi medido avaliando a viabilidade bacteriana na solução, no qual 5 ml de extrato foi cultivado em meio de cultura a 37 graus Celsius por 24 horas. Para medir os índices químicos, os eletrodos de platina, sulfeto de cobre, sulfeto de prata, juntamente com o respectivo eletrodo de referência de prata, cloreto de prata, foram colocados na solução de extrato restante, ou seja, foram colocados em 60 ml de solução, medindo-se assim o potencial elétrico das soluções. As condições experimentais durante a medição foram as mesmas da utilizada para a medição de putrescina e sulfeto de dimetila, já falados anteriormente. Como resultado, a gente tem a figura 4, que mostra a concentração de bactérias viáveis em relação com os dias. É observado também que no dia 0, a quantidade de bactérias viáveis está dentro da quantidade presente de bactérias na carne fresca. Dessa forma, um aumento nos dias de armazenamento a 10 graus Celsius significa um aumento na concentração de bactérias viáveis e uma diminuição no frescor da carne. A figura 5 mostra a mudança no potencial elétrico. O potencial de platina mostrou nenhuma mudança de 0 a 2 dias, mas diminuiu com o aumento do tempo de armazenamento após 4 dias. Já no 6º dia, diminuiu significativamente o valor, saindo do positivo, que era o 0 dia, para um valor negativo, que era o 6º dia. Da mesma forma, o potencial de sulfeto de cobre e o potencial de sulfeto de prata também mostraram tendência a diminuir com o aumento do tempo de armazenamento e mostraram o 6º dia com valores bem diferentes do dia 0. Como as amostras do 6º dia estavam completamente putrefatas, como mostrado na figura 4, podemos inferir que essas respostas padrões dos eletrodos dependem do número de bactérias viáveis presentes na carne. Dos resultados já apresentados, podemos concluir que a medição utilizando o potencial de platina, potencial de sulfeto de cobre e potencial de sulfeto de prata podem ser úteis como índices de frescor correspondente à concentração de bactérias viáveis. Ao avaliar os índices químicos medidos por potenciometria, com o auxílio da análise de componentes principais, que é o PCA, e regressão múltipla da análise, que é o MRA, podemos afirmar que a potenciometria
poderá ser amplamente aplicado na indústria da carne, pois um sensor potenciométrico para medição é um instrumento útil, de baixo custo e pode medir o frescor da carne in situ de forma simples e mais rápida do que um biosensor, como mostrado neste trabalho. Muito obrigada, até mais!